Boas pessoal, daqui é HatRat e hoje venho-vos falar de memória gráfica, quanto é que provavelmente irão precisar ou não para os vossos jogos se estão a comprar agora uma nova placa gráfica. Devo alertar já de início que isto é um vídeo de opinião e interpretação pessoal em relação ao assunto, portanto pode haver e haverá coisas aqui que não estão nem 100% corretas, nem 100% erradas. Há aqui muita coisa que dá margem para discussão. Vais comprar agora uma gráfica e estás indeciso, deves comprar uma versão de 2 GB ou a de 4, ou a de 4 ou a de 8, e no caso da 1060 não tarda muito, a de 3 ou a de 6. E infelizmente, se é isso que estás à procura aqui, lamento já desiludir de início, mas antes de desiludir que iludir, não há uma resposta 100% correta. Para nenhum caso, não há uma resposta 100% correta. Primeiro, porque vai depender logo de imediato dos jogos que jogas, ok? E outra coisa que vai depender é que jogos irás jogar no futuro, e isso ainda mais incerto é porque, primeiro, não sabes o que é que vai acontecer, segundo, não sabe o que é que vai existir. Bom, ainda assim vamos tentar chegar aqui mais ou menos a conclusões. Em muitos casos, e eu vou dar exemplos concretos, ok? Com base em gráficas e jogos do presente e do passado, em muitos casos, quando há duas versões, uma com menos memória e outra com mais, em muitos casos, dependendo da diferença de preço, pode não compensar comprar a versão acima. Um grande exemplo e muito recente era o caso da 960, pessoas que testaram, aí canais de YouTube que testaram as duas diferentes dos mesmos jogos, chegaram à conclusão, e foi essa a minha recomendação várias vezes, no início do lançamento, alguns recordam-se, no início do lançamento da 960, e estou a falar em Portugal, aos preços de Portugal, muitas vezes não compensava simplesmente as pessoas gastarem mais dinheiro na versão de 4 GB, porque naquela altura a diferença de preço andaria, se fosse a mesma versão do mesmo fabricante, a versão de 4 GB custava 40, 50 vezes, às vezes mais. Isso não se traduzia em nada prático. Agora, porquê que isto acontece? Esta linha de raciocínio ajuda a perceber. Isto é mais direcionado para os mais novatos nesta área. Aqueles de vocês que percebem tanto como eu, não vou dizer nada de novo, ok? Normalmente o que acontece é, e o que aconteceu muitas vezes, e pegando no exemplo da GTX 960, o que costuma acontecer é, existem duas versões, vamos imaginar a de 2 e a de 4. A de 2 GB consegue ter X desempenho, o desempenho que tem nos jogos, vai-se à internet, vê-se os testes feitos, tem X desempenho, e depois há a versão de 4 GB que, com mais memória, consegue-se aumentar, em alguns jogos, consegue-se aumentar mais os settings. O que é que acontece muitas vezes? Quando se aumenta os settings de forma a usar mais memória, a memória usada, consegue-se aumentar os settings, mas os frames já caíram para 20. E então, na prática, ninguém quer jogar assim e a versão abaixo, de memória abaixo, chega por esse motivo. Agora, isto é muito traiçoeiro, principalmente a longo prazo. Porquê? Eu vou dar o exemplo de dois jogos que não são recentes, mas não são assim tão antigos. Crysis 3 e Metro Last Light. Ou mesmo o Metro 2033, mas Metro Last Light. Esse, por exemplo, o Crysis 3, um jogo que ainda hoje é super pesado, ok? Aqueles de vocês que jogam e que monitorizam o que está acontecendo na gráfica, hão de notar, jogando a 1080p, que para fazer com que o jogo consuma 1,5 GB é preciso aumentar muito os settings. E em muitas gráficas medianas, para consumir 1,5 GB ou mais de 1,5 GB, o jogo já está a correr a 10 ou 15 frames. Porque o jogo consome pouca memória. Outro exemplo é o Metro. Aquele jogo muitas vezes com settings em high, consome ali 700, 800 megas em muitas partes do jogo, ok? Portanto, com base nisto, uma gráfica de 2 GB serve perfeitamente, certo? Certo. Na altura, as gráficas da altura desses jogos chegava perfeitamente. O que acontece é, e com base nesses jogos dessa altura, ter uma gráfica com mais de 2 GB, só pela memória em si, era mais ou menos inútil. Porque até o jogo consumir 2 GB, primeiro, no caso do Metro, nem vi casos a consumir mais que 2 GB. No Crysis 3, só para chegar a 2 GB, se lá chegasse, já era um pesadelo para conseguir correr em qualquer gráfico. O problema é, conforme o tempo evolui, o motor de jogo e os jogos vão evoluindo, a evolução que se vê é que os jogos conseguem aumentar o consumo de memória da gráfica, mas sem ter essa perda de desempenho como os jogos anteriores. Agora, passando para dois exemplos recentes. Dois de muitos exemplos. Dying Light e Black Ops 3. Há mais jogos.
Dying Light e Black Ops 3. O Dying Light, mesmo numa gráfica mediana, como a 960, e o Black Ops 3 muito facilmente chega ali quase ao limite dos 4 GB. Por exemplo, e eu estou a usar estes jogos para não usar muitos exemplos, ok? Para não me baralhar tanto. Mas vamos comparar o Crysis 3 com o Dying Light. No Crysis 3, para eu pôr aquilo a consumir quase 2 GB, o jogo está a correr a 15 frames. Nem vale a pena. No Dying Light, eu consigo pôr numa gráfica mediana o jogo a consumir quase 4 e a correr a 60. Vão perceber a lógica, conforme vai evoluindo, consegue-se ocupar mais, os jogos começam a tirar de uma forma geral, claro que há exceções, mas de uma forma geral vão consumindo cada vez mais memória, sem sacrificar o desempenho como a geração anterior. E depois, eu espero que isto esteja simples para vocês mais novatos, se estiverem a ver isto, espero que isto esteja simples até agora, porque vai complicar. Vai mesmo. Porque depois há aqueles casos onde o jogo, se tiver memória, vai utilizar. Vou pegar no Dying Light outra vez, para não diversificar muito. Ele vai utilizar, e eu estou a usar, e vou usar o exemplo da 960 porque eu fiz uma comparação direta entre a minha 960 e a de outra pessoa que eu conheço, que vocês viram até o computador a ser montado aqui, que escolheu, essa pessoa escolheu a 960 2 GB, foi a preferência na altura. E no Dying Light, com os mesmos settings e mais ou menos os mesmos frames, 2 ou 3 para cima ou 2 ou 3 para baixo, mais ou menos os mesmos frames e os mesmos settings sensivelmente, uma GTX 960 de 4 GB a ocupar ali entre 3.5 a 3.8 GB, a outra só com 2 GB a estourar os 2 GB no limite, mas os frames são os mesmos. Quer dizer o quê? Que até certo ponto, isto aqui é que fica complicado, e é por isso que eu disse que não há uma resposta certa. Até certo ponto consegue-se aumentar os settings, o jogo, se tiver mais memória, vai ocupá-la, mas até certo ponto o motor de jogo consegue gerir a escassez de memória, vai ajustando ali em tempo real e vai conseguindo manter a jogabilidade. Até que ponto varia drasticamente da gráfica e do jogo. É traiçoeiro, não é? É difícil tomar uma decisão, fazer uma decisão concreta com base nisto, porque é mesmo traiçoeiro, cada vez mais. Há uns tempos atrás, o jogo tinha memória, não tinha, notava-se logo, era o desastre a jogar. Agora há aquela margem que torna ainda mais complicado. Com base nisto, vamos juntar ainda um outro fator, que é memória a mais, zero benefício. Memória a menos é um desastre. Vamos imaginar que o jogo, se estiver disponível, vai consumir 3,5 GB, vocês têm 2, mas a partir de certo ponto, ele precisa, por exemplo, 3,7 GB, vamos imaginar, o jogo não consegue mesmo gerir só com 2, chegam ao ponto que é escassez de memória. Quando isso acontece, numa gráfica, e se calhar alguns de vocês já viram isso acontecer, o jogo está, por exemplo, a 50 frames e cai para 10 ou para 5, drasticamente. E às vezes até dá paragem, fica tipo um segundo ou meio segundo a imagem parada. Isso é quando a memória estoura, não tem como segurar a falta de memória. Não há gestão que o Windows e o jogo consigam fazer, e estoura a memória e os frames caem a pique, ok? Portanto, a memória a menos destrói por completo a jogabilidade de um jogo. A memória a mais não traz benefício nenhum. Portanto, encontrar o equilíbrio às vezes é complicado, eu percebo. Portanto, se estás a comprar agora, é uma decisão que envolve sempre risco. Num caso podes gastar a mais sem, na prática, tirar partido, até comprares outra gráfica. Por outro lado, se calhar podias conseguir comprar a versão acima e, entretanto, daqui a 1 ano e meio ou 2, há jogos que ele está a correr a 80 frames. Tu achas que por ti não te importavas que ele baixasse, por exemplo, aos 50 a troca de melhores gráficos. Isto é ao gosto de cada um e não podes fazer isso por falta de memória. Ambas as opções incluem risco. Pegando agora no exemplo da RX 470 e 480 da AMD. Naturalmente que há muitas pessoas que não sabem 4 GB, 8 GB. Assim, tal como foi com a GTX 960 e é agora com estas, à data de hoje, à data do seu lançamento e à data que eu estou a gravar este vídeo, se jogas em 1080p, a de 4 GB chega perfeitamente. Porquê? Porque vai ser aquele mesmo método. A de 4 GB chega perfeitamente para 1080p. Porquê? Porque de uma forma geral, vai haver exceções, mas de uma forma geral, para pôres um jogo a precisar obrigatoriamente
de mais 4 GB, ele vai estar a correr se calhar a 20 frames. Na prática não queres que isso aconteça, portanto vais baixar os gráficos, a de 4 GB chega. O problema é, quanto tempo é que isso irá durar no futuro? Não se sabe, é uma incógnita. És daquelas pessoas que gosta com que a gráfica dure o máximo possível e só trocas mesmo quando a porcaria do jogo que queres rodar não roda minimamente bem? Se calhar comprar a versão com memória acima em qualquer altura é uma boa opção. Se és aquelas pessoas que troca de 2 em 2 anos ou de ano a ano, normalmente a versão abaixo chega. E há um truque mais ou menos certo que às vezes falha, sei que é mais ou menos certo, que é utilizar a memória das gráficas da Nvidia como bitola, como modelo de referência. Porquê? Se repararem, de uma forma geral, e faz parte das estratégias comerciais da Nvidia para incentivar o upgrade, a comprar novas, faz parte disso, mas serve ao mesmo tempo para ver como bitola. As gráficas da Nvidia, por norma, tirando algumas variações, a memória a que elas são lançadas costuma corresponder mais ou menos à memória que realmente vai ser preciso durante o tempo de vida útil da gráfica. O tempo de vida útil é o tempo em que ela é relevante no mercado. É a minha forma de entender isso. Um grande exemplo disso. Quem se lembra, alguns de vocês se calhar usam a GTX 680. Quem tem, sabe disso, podem ir ver à internet a GTX 680, para muitos jogos atuais, em termos de processamento gráfico, ainda é suficiente. Eu sei, claro, depende da definição e da noção de suficiente que cada um tem, ok? Depende das necessidades de cada um. Mas para muitas pessoas, para muitos jogos, a GTX 680 é uma gráfica que, em termos de processamento gráfico, está aí para suprir as necessidades de muitos jogos atuais, 2016. Isto é um bocado arriscado de dizer, porque vai variar de imensos fatores, pelos motivos que eu disse, todos os motivos que eu disse para trás, mas é mais ou menos seguro dizer que a GTX 680 tem memória a menos para o poder gráfico que ela tem. E não haja confusões. Várias pessoas, certamente que várias pessoas que tinham a GTX 680 fizeram um upgrade. Algumas foi simplesmente por não ter capacidade gráfica para aquilo que a pessoa queria, mas certamente que houve outras pessoas simplesmente foi por falta de memória. Em contrapartida, as gráficas da AMD têm esse benefício a longo prazo, friso, a longo prazo, têm esse benefício às vezes a longo prazo, que é serem lançadas com mais memória. Isto só beneficia a longo prazo, ok? Como eu já disse, para aquele pessoal que troca de ano a ano ou de 2 em 2 anos, isso normalmente não faz assim muita diferença. Mas para aquelas pessoas que normalmente usam uma gráfica 4 ou 5 anos, que é até não dar mesmo para os jogos que querem, minimamente bem, ter memória a mais vai ajudar. Por isso é que, pegando num exemplo de uma gráfica super famosa da AMD também, que era a que competia com a 680, que era a 7870, ainda hoje há muita gente que a usa, ainda hoje ela é comprada e vendida em segunda mão, e há muitas pessoas que ainda não se desfizeram dela, porque ela tem mais ou menos o mesmo poder que a 680. No início tinha menos, depois com atualizações de drivers, de uma forma geral passou a ter mais, mas são duas gráficas mais ou menos equivalentes, mas tem 3 GB de memória. Em alguns casos, a capacidade de processamento gráfico é o mesmo, mas aquele bocadinho de memória a mais veio dar uma margenzinha de segurança, porque já é muito antiga. Se não me falha a memória, estou a dizer de memória, acho que é 2012 que foi lançada. Estamos em 2016 e se ela tivesse 2 GB, se calhar havia mais gente que a tinha trocado e não trocou, porque aquele giga a mais deu ali uma margenzinha para os jogos que estão a sair atualmente que consomem muita memória, como Modern Night, Black Ops 3, Rise of the Tomb Raider, nem se fala. Percebem onde é que eu quero chegar? Se a vossa dúvida é que memória vai consumir os jogos daqui a um ano, esqueçam. A tendência é aumentar, mas a que ritmo e que jogos? Totalmente imprevisível, ok? Mas o habitual é aumentar. Portanto, eu acho que a forma mais prática, desde que a diferença de preço não seja muito grande, o meu conselho genérico, não é para toda a gente, mas genérico é: se a diferença de preço não te fizer muita diferença e fores daquelas pessoas que vais espremer o que comprou até à última, se calhar dar 40 euros a mais hoje pode fazer com que troques de gráfico um ano mais tarde. Pode ser bom para ti. Se gostas de trocar frequentemente e esse dinheiro te faz falta por outra coisa, ou simplesmente queres poupar, não gastar, mas queres fazer upgrades mais frequentes, compra-se a versão abaixo. Para quem o dinheiro não é problema, claro, compra-se tudo acima, mas isso é fácil. Eu espero que tenha ajudado alguns de vocês e já sabem o ritual. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.